em meu coração nesses dias, especificamente para essa noite de ceia. E aqui nessa carta, Paulo, a igreja de Éfeso, diz assim no capítulo 2, verso 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento de meditação, de reflexão. Nós submetemos esse momento ao Teu Espírito, para que seja feito na terra como está sendo feito no céu. Deus, nós declaramos: seca esse lugar com Tua glória. Jesus, manifesta o Teu querer. Abençoe os teens lá em cima. Ó Deus, as crianças aqui atrás. Dê graça também a Bela com os surdos. E fala ao nosso coração. Nós repreendemos toda e qualquer ação do diabo e declaramos a mensagem do Evangelho, que é poder do Senhor, ó Deus, manifestando vida em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante desse texto que o apóstolo Paulo traz, esses 10 primeiros versículos, eu quero nessa noite destacar 4 pontos que Paulo traz como verdades para as nossas vidas. E o primeiro ponto que Paulo vem tratar, e que nós precisamos estar conscientes, está no versículo 1, a qual Paulo vai dizer: nos tornando mortos em nossos delitos e pecados. Precisamos entender, irmãos, que nós teremos uma luta constante contra o pecado. Como também precisamos entender que o pecado trabalha contra nós. Seja você cristão batizado, seja você simpatizante da fé evangélica, seja você de qualquer outra religião, você precisa entender que o pecado trabalha contra a humanidade. Porque a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o desejo do pecado é destruir a humanidade. Foi assim no Gênesis de tudo, no princípio de tudo. O homem vivia com o Senhor no jardim, uma vida eterna. Mas quando o homem ele se depara e a mulher com o pecado, eles são lançados fora do jardim. E ali agora entra o salário do pecado, que é a morte física, o distanciamento de Deus. Você vai ver que com os primeiros homens, a autoridade, a intimidade e o propósito do homem é ferido com o pecado. E tudo isso traz sobre a humanidade um peso. E nós precisamos estar cientes que essa luta contra o pecado precisa ser observada nesses dias, com uma clareza de que não podemos dar moles. Porque a Bíblia também diz: com isso os demônios passam a atuar, olha só no versículo 2, os demônios passam a atuar nos filhos da desobediência. Ou seja, inimigos do ser humano, que são demônios, principados, potestades,
passam a atuar na vida do ser humano por conta da desobediência. A Bíblia vai dizer em 1 João que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Então, como pastor, que inimigos atuam nos filhos da desobediência, sendo que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Queridos, 1 João capítulo 5, versículo 8 vai dizer que o diabo está ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. O diabo não tem autoridade de tocar em nós, porque Deus está conosco, nós estamos em Deus. Mas quando se há uma vida, uma prática pecaminosa, nós damos legalidade para que o diabo entre e de alguma forma atue nos filhos da desobediência. Eu não estou falando aqui que ninguém aqui deve... Deixa eu recapitular, eu não estou dizendo aqui que todos aqui são perfeitos, santos, que nunca pecaram e nunca vão pecar. Não é isso, todos nós erramos, inclusive eu aqui em cima. Todos nós pecamos, falhamos, mas nós precisamos entender que o pecado precisa ser um acidente em nossas vidas. O pecado não pode ser recorrente, o pecado não pode ser concebido, gerado, gestado, alimentado, criado por anos em nossa vida. Por quê? Porque se isso acontece, eu entro em um grupo como um filho da desobediência. Então as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Existem coisas que eu preciso deixar no velho Adão. Então talvez lá no início da sua conversão, um exemplo, você tinha um problema intenso com mentira. E passou-se anos com Jesus e você continua sendo mentiroso. Você precisa entender que esse pecado precisa ser arrancado da sua vida. Esse pecado precisa ser exterminado da nossa história e precisamos desenvolver um processo com Deus de santificação. Ao cedermos ao pecado, nos afastamos de Deus. Por isso que Deus deseja, como Paulo aqui nos ensina, que nós tenhamos uma consciência de que o pecado precisa ser o nosso rival. Não podemos baixar a guarda. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ao falar ao seu povo que estava na Babilônia, Deus diz a eles: meu filho, saia daí. Ou seja, ao diabo você resista ao diabo, ele fugirá de vós. Já contra o pecado, nós não devemos brincar com o pecado. Não devemos, como Sansão, flertar com Dalila. Precisamos, como José, pegar a nossa dignidade, o nosso caráter e correr, mesmo que sejam humilhados. Porque uma vez que eu começo a brincar com o pecado, uma hora o pecado me engole. Porque temos uma natureza humana em nós. Jesus lutou contra o pecado e venceu. E Deus deseja que eu e você, em primeiro lugar, entendamos isso. O pecado não está de brincadeira, ele quer nos derrubar, irmãos. Nos tornando filhos desobedientes, para que haja uma legalidade, para que o diabo que veio para matar, roubar e destruir, entre em brechas que damos para fazer isso conosco. Por isso nessa noite, diante desse ato profético de memória em relação ao corpo e o sangue de Jesus vertido naquela cruz, precisamos assumir uma postura: eu não vou brincar mais com o pecado. Eu vou lutar contra as tentações, eu vou lutar contra o velho Adão, contra a velha vida, e vou seguir uma vida triunfante com o Senhor. Em segundo lugar, vemos nesse texto, no versículo 4, que Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia. Deus é rico em quê? Misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, ao mesmo tempo que o diabo e o pecado luta contra nós, trabalha para nos destruir, precisamos entender que esse Deus maravilhoso e misericordioso também luta em nosso favor. Na mesma intensidade que o pecado e o diabo tentam nos roubar, Deus trabalha para que nós venhamos ter vida. Por isso que João 10:10, que vai dizer que o diabo veio para matar, roubar e destruir, também vai dizer que Deus veio para dar vida e vida em abundância.
É por isso que João 3,16 diz que Deus amou tanto você e eu, que Ele deu seu Filho unigênito, para que se você crê em Jesus, você não vai perecer no pecado, você não vai perecer nas garras de Satanás, mas se você acreditar no sacrifício de Jesus, você e eu passamos a ter vida eterna no Senhor. Nós passaremos a ter a graça abundante de Deus em nós. Ou seja, a razão pela qual Deus nos resgatou foi o amor. Como disse o pastor Daniel, Deus nos ama tanto, irmãos, que Ele está em uma luta ferrenha contra nós. A Bíblia diz no livro de Amós, Deus faz uma expressão com o seu povo dizendo: olha, eu serei como uma ursa roubada dos seus filhos para te buscar. Israel estava num período de desobediência. Deus olha para Israel e diz: olha, eu serei como uma ursa roubada dos seus filhos para te resgatar. Como um leão eu vos devorarei, e como um leopardo eu vos espreitarei no caminho. Ou seja, Deus usando figuras para mostrar para o homem que ele será bravo como uma ursa para resgatar os seus filhos, feroz como um leão e autoridade para resgatar os seus filhos, como também como um leopardo, Deus será ágil para ir atrás de nós e nos trazer de volta para o seio dos seus braços, do seu coração, para nos resgatar. Só que muitas vezes, queridos, nós estamos lutando contra o pecado, não estamos permitindo o pecado entrar em nossas vidas, mas paralelamente eu não consigo receber o amor de Deus. Isso pode se tornar uma luta cansativa para você. Você que luta contra o pecado, você que está nessa missão contra o sistema desse mundo, você precisa mais do que nunca assumir na sua vida que existe um Jesus que morreu na cruz por você, que inaugurou lá no céu um novo e vivo caminho para você e eu entrarmos lá e habitarmos com o Senhor. Só que tem pessoas que muitas vezes não conseguem extrair. Por quê? Porque não consegue se ver perdoado, não consegue entender que uma vez que nós confessamos o nosso pecado, uma vez que consertamos a nossa vida com o Senhor, o nosso escrito de dívida é rasgado por Jesus. Você sabia disso? Eu já disse isso aqui uma vez, conversando com a minha filha, ensinando ela sobre a importância de confessar pecado. Eu disse para ela: filha, agora você confessou o seu erro, você precisa entender que Deus já não se lembra mais. Como assim, pai? Mas Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Aí eu disse para ela: filha, aí você fez uma pergunta difícil. Eu só sei te dizer que a Bíblia diz que quando eu conserto a minha vida com o Senhor, que eu confesso o meu pecado, Ele lança no mar do esquecimento e Ele não se lembra mais. O que acontece é que Satanás, esse não esquece, e ele fica todo dia de manhã, à tarde, à noite, batendo na porta do nosso coração, trazendo os nossos erros. Só que aí, ao invés de nós darmos ouvido a Jesus, a essa graça abundante, eu começo a dar ouvido a Satanás, com condenações eternas. E por isso que eu não consigo sair de um buraco, de um cativeiro. Mas Paulo está dizendo, olha só, e juntamente com Ele, com quem? Com Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus, Paulo está dizendo, e juntamente com Ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Ou seja, você já não estará mais sentado no lamaçal do pecado, você já não estará mais sentado no governo desse mundo, no sistema mundano. Você precisa assumir que Deus te ama, que Ele te transicionou da terra para o reino do Filho do seu amor, te fazendo assentar com o Senhor nos lugares altos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 13, e a vós outros, que estava mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com Ele, perdoando todos os teus delitos. Olha só, você que consegue assumir que Jesus morreu na cruz por você, está escrito que Ele te perdoou, ou seja, perdoou todos os seus delitos.
tendo cancelado o seu escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo-o inteiramente, e o escravizando na cruz. Sabe o que Jesus faz com o nosso pecado? Uma vez que confessamos, uma vez que abrimos mão do pecado, uma vez que mudamos de vida, uma vez que mudamos de natureza, Jesus crucifica os nossos pecados na cruz. Está escrito: foi pelas suas pisaduras que nós fomos sarados. Naquele dia que Jesus foi transpassado na cruz, foi por causa do seu e do meu pecado. Por isso eu e você precisamos assumir esse lugar de perdão e de reconciliação, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Lembra que o diabo precisa de uma oportunidade para nos tragar? Agora Colossenses está dizendo, Paulo está dizendo aos Colossenses, que quando eu entrego a minha vida para Jesus, e assumo um lugar de mudança de vida, Deus coloca os principados e as potestades a uma exposição de desprezo. Olha isso, irmãos, está escrito, Ele triunfou, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, nos devolvendo com isso autoridade, intimidade e propósito. Por isso nessa noite, você precisa ter um resgate de entendimento, de que essa mesa é para você. A mesa é para os mefibosetes, aqueles que têm carências, aqueles que têm dificuldades, aqueles que têm situações, mas que uma vez entende que só aqui ele encontra graça e misericórdia. Só aqui ele encontra um lugar de refazer a sua vida. Não que Deus quer que você continue na bagunça do pecado, não é isso. Mas todos aqueles que têm um encontro com a graça não permanecem como estão. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, Jesus ouve o próprio Zaqueu dando, a sua sentença: Senhor, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei, eu vou devolver, eu quero consertar a minha vida. Por quê? Precisou Jesus ficar insistindo com Zaqueu? Não, irmãos, Zaqueu entendeu a graça e a misericórdia e uma postura de mudança. E Jesus olha para Zaqueu e diz o seguinte: hoje, Zaqueu, entrou salvação na tua casa. Olha só, irmãos, a família de Zaqueu foi salva por causa de uma atitude de Zaqueu. Ele não precisou fazer campanha, ele não precisou fazer rosa ungida, sal ungido, ele não precisou sair atrás de profeta, ele só precisou mudar de vida. Deixar as coisas velhas para trás, reposicionar a sua vida e parar com os seus delitos e pecados, assumindo uma nova postura em Jesus. E Jesus disse para ele: hoje entrou salvação na tua casa. Detalhe, Zaqueu nem tinha feito ainda, mas a salvação entrou, sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus viu em Zaqueu uma postura de alguém que tinha assumido para ele o desejo de uma mudança com Jesus. Em terceiro lugar, se em primeiro lugar o pecado luta contra mim, em segundo lugar Deus trabalha ao meu favor, em terceiro, eu preciso entender que Deus trabalha também dentro de nós. O versículo 10 diz que nós somos feituras dele. Feituras no original grego é poiêmia, que significa uma composição, algo em construção. O que Paulo estava dizendo? Olha, se o pecado luta contra você, e Deus luta em seu favor, você precisa entender que você agora é poiêmia, algo que Deus está construindo dentro de você. E isso me traz, queridos, uma ideia, que quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 16, aquele que começou a boa obra, qual é a boa obra? A salvação. Aquele que começou a boa obra da salvação, ele é fiel para completar. O que seria esse fiel para completar? Jesus pagou o preço. A salvação está disponível.
Mas o completar é quando nós damos lugar para Jesus entrar em nossas vidas e construir uma nova cultura de reino, um novo homem interior, uma nova mulher interior que vai expressar a glória de Cristo. Por isso, se hoje você e eu fôssemos abertos aqui dentro, poderíamos ter dentro de nós uma placa escrita em obras. Você que entregou a sua vida para Jesus, que aceitou que você não quer mais viver em pecado, que você aceitou que Jesus te ama e luta por você, você precisa entender que também Jesus está aí dentro, pelo Espírito Santo, trabalhando para te fazer alguém melhor. Só que muitas vezes nós não queremos esse trabalhar, porque o trabalhar de Deus dentro da gente, nos tornando melhor, dói. Ao exemplo de Israel, a Bíblia diz que quando Israel sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, uma obra sobrenatural de Deus. Fala de um batismo de arrependimento, de salvação, mas eles não entraram na terra prometida no dia seguinte. Por quê? Eles saíram do Egito, mas agora Deus queria trabalhar, construir algo dentro do povo de Israel. Como? Tirando o Egito de dentro deles. Alguns não suportaram o processo e em 40 anos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb e suas famílias, e os mais novos. Muitas vezes nós entramos no plano da salvação, mas não nos submetemos ao plano da santificação. É diferente. Por isso que a vida cristã é uma crescente, irmãos. A Bíblia vai dizer que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser um dia perfeito. Uma vez que você entendeu o sacrifício de Jesus, você é salvo, não por obras, mas por fé em Jesus. Você é salvo, mas agora você precisa entender que aceitar Jesus não nos torna perfeitos. Precisamos ser trabalhados para nos tornarmos santos como Ele é santo. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, pastor, mas se eu entreguei a vida para Jesus, eu sou salvo, mas agora está dizendo, se eu não tiver paz com as pessoas e santificação, eu não verei a Deus? Como isso? E aqui eu não quero entrar no mérito da predestinação, salvos para sempre ou não, deixa isso para lá. Mas eu quero te dizer que Deus está dizendo, segui a paz com todos e uma santificação sem a qual, irmão, não veremos a Deus. Porque a salvação é uma coisa, mas o processo de santificação é outra. Santidade, estado consumado. Deus não quer que você seja santo, porque santo só Jesus. Mas Deus quer que você e eu entremos em um caminho de santificação. O que é santificação? Hoje eu estou 1, amanhã eu preciso estar 2, no outro dia eu preciso estar 3, 4, 5, crescendo, mudando, desenvolvendo, me tornando cada vez mais semelhante a Cristo. E isso é uma obra do Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 12, que os 5 ministérios, ele traz o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, você e eu estamos em um processo de aperfeiçoamento. Ninguém aqui é perfeito, mas estamos em um processo, porque chegará um dia que a trombeta vai tocar, Ele vai nos recolher, e lá com Ele nos tornaremos perfeitos. Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, já não haverá mais sofrimento, não haverá pecado, não haverá mais luta contra o pecado, seremos glorificados em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso entender, o pecado trabalha contra mim, Deus trabalha em meu favor, e Deus trabalha dentro de mim, para me tornar alguém melhor. E por último, Paulo também traz a ideia, de que Deus quer trabalhar por meio de nós. Olha o que o texto diz no último versículo que lemos. Versículo 10. Pois somos feituras dele, criados com Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus te preparou.
Sabe a ideia anterior? Que Deus está trabalhando dentro de você? Faça a seguinte pergunta: para que Deus me salvou? Para que Deus está trabalhando dentro de mim? Deus está fazendo tudo isso para que você e eu possamos ser promovidos dessa terra para o céu. Só que entenda, Deus deseja que você trabalhe nas boas obras que Jesus propõe, atraindo pessoas que estão ao seu redor também para esse plano perfeito chamado salvação. Deus deseja que nós trabalhemos. Não é a ideia de que somos salvos por obras. Não somos salvos por obras. Nós não acreditamos nisso. Não é a minha cesta básica que me leva para o céu. Não é o meu dízimo que leva para o céu. Não é o meu dinheiro que me leva para o céu. Quem me leva para o céu é Jesus Cristo e ponto. Não existe sacrifício. Mas, por eu ser salvo, eu entendo que eu ando nas boas obras de Cristo. Consegue entender a diferença? Não sou salvo pelas obras, mas por ser salvo, eu ando nas boas obras, que é a evangelização, que é amar as pessoas, que é pregar Jesus para todos, que é divulgar o evangelho da paz para todos, que é com a minha conduta permitir com que Jesus brilhe para as pessoas. Tem lugar que eu não vou conseguir entrar como pastor, mas você talvez como manicure, quando estiver ali cuidando da pessoa, você pode ministrar Jesus nela. Eu como pastor talvez não vou conseguir, mas você atendendo num caixa, de repente ali, consegue entrar com uma palavra de Jesus para ela. Talvez eu não consiga como pastor entrar na casa do teu vizinho, mas você pode entrar na casa do teu vizinho e apresentar o plano perfeito da salvação para ele. Quantos estão me entendendo? E isso, querido, precisa ser algo que flua no nosso coração. Quando Paulo fala que nós devemos andar nas boas obras, irmãos, é muito simples de entender. Deus não quer que você fique parado nesses dias. Andar no grego, no original grego, sabe o que é andar no original grego? Andar. E muitas vezes nós estamos esperando, o curso teológico, nós estamos esperando um dom cair do céu na minha vida, um anjo aparecer. Tudo isso é válido, tudo isso é bom. Mas se você não tiver nada disso, mas tiver um coração com entendimento que você foi salvo para andar em boas obras, você vai ser um instrumento vivo de salvação por onde você passar. A luz de Cristo vai brilhar em você e você vai poder manifestar a glória de Deus. A Bíblia diz que Tiago em seu livro vai dizer o seguinte, capítulo 2, que não há coerência naqueles que se dizem ter fé, mas que não fazem nada. Não tem coerência se dizermos que temos fé, mas não fazemos nada com a fé que temos. Na verdade, aquele que tem fé e não faz nada, a Bíblia diz no versículo 26, do mesmo livro de Tiago, capítulo 2, que a fé sem obra é morta. Se eu digo que eu tenho uma fé em Jesus, que eu aceito que Jesus luta por mim, que Ele luta dentro de mim, que Ele está me transformando, mas eu não tenho obras, essa fé que eu tenho é morta. A Bíblia diz isso, irmãos. Olha como é sério. E quer ver um exemplo prático de uma fé morta? Pega um copo de água, um copo na verdade, enche de água e deixa parado por alguns meses. Essa água parada, ela vai apodrecer, vai cheirar mal. Porque água parada, ela apodrece. Mas uma água que recebe de uma fonte, água fresca, e permite vazar dela para outros lugares, essa água fica limpa, viva, potável, sempre, porque é um ciclo de transferência, de unção, de graça de Deus. Você como crente, você não foi feito só para receber e se tornar uma lagoa que não deixa fluir. Com o tempo você pode morrer.
Por isso que há muitos crentes chatos. Não tem os xiitas, que está revolucionando o mundo e tentando explodir tudo. Muitas vezes em nossas vidas vem os chatos, que é o crente que não encontrou um valor na vida, que não quer produzir para o reino, que não quer dar resultados, que não quer ser um cristão genuíno, está se tornando uma água parada. Deus não te fez para ficar parado, Deus te fez para tocar em alguém, seja o seu vizinho, seja os seus filhos, seja o seu cônjuge. Eu não estou dizendo para você que agora você tem que sair daqui, fazer igual o pastor Atos, que é corajoso, pega o megafone e vai lá na praça falando de Jesus. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou dizendo que amanhã cedo você pode ser uma resposta para alguém que está em trevas, com o seu testemunho. Hoje pela manhã eu passei óleo de peroba na cara, porque lá na sede tem um exaustor, que ele fica girando para o ar quente sair. E tinha um exaustor lá, irmãos, que parecia roda de carro de boi, aquelas antigas de madeira. Um barulheiro, irmãos. E eu moro perto da igreja, até eu estava ouvindo. E eu pedi para o pessoal ir ver, foram ver, não tinha como tirar o negócio, ia ter que tirar ele todo, deixaram lá, e está lá. Aí ontem eu estava numa reunião de pastores em Brodowski, minha mulher manda uma mensagem: amor, o vizinho mandou uma mensagem, o vizinho veio aqui em casa, e ele disse que aonde se viu a gente deixar aquele trem barulhento. Aí a Fernanda falou: nossa, a gente já está indo atrás, realmente está incomodando até nós aqui, né? Nos perdoa, a gente vai fazer por onde para resolver isso. Mas sabe o que eu fiz, irmãos, ontem? Pus a roupa de guerra, subi lá no telhado da sede, vi que realmente não dava para tirar, eu abri o negócio, enfiei meu braço lá, chegou até a machucar aqui, para espirrar um trem lá para parar de barulho, e parou. E aí sabe o que eu fiz? Acabou o culto, com a roupa de crente, fui lá na casa do vizinho, que não é da nossa religião, é daquela bem distante da nossa, sabe aquela? Corta isso depois, hein? Aí eu fui lá na casa do vizinho: ô boca aberta, você não sabe, você está mexendo com o ungido do Senhor, aleluia. Foi falar mal da minha igreja, foi isso que eu fui fazer, irmãos? Cheguei lá, toquei a campainha. Aí ele já chegou falando: você que é o pastor? Eu falei: sou, cara. Rapaz, eu vim te pedir perdão pelo barulho daquele troço. Minha esposa falou que o senhor ficou 2 noites sem dormir, me perdoa em dobro. Mas ontem nós subimos lá, passamos o produto, já estamos resolvendo para passar a graxa depois, para nunca mais te incomodar. Irmãos, eu vou ganhar esse vizinho para Jesus. Escreve o que eu estou te falando. Sabe por quê? Porque nós precisamos ser uma resposta. E muitas vezes nós estamos mais atrapalhando Cristo do que ajudando. Você conhece a parábola que Jesus conta dos 4 tipos de solos? Tem uma que é à beira do caminho, que a semente cai à beira do caminho e ela é morta por não ter profundidade. Tem cristão que Jesus está lançando a semente, e ele pega a semente e o cristão já joga na beira do caminho, não permitindo que ela se estabeleça na vida da pessoa. Sabe como? Com mau testemunho. Deus te chamou para andar em boas obras, para colocar a sua reputação de lado, para colocar o seu brilho de lado e ir em direção à salvação de muitas pessoas. E eu encerro dizendo a nós, queridos, que nós precisamos mais do que nunca entender que o pecado precisa ser o nosso maior rival, e a luta contra ele precisa ser constante. Entendermos que Jesus está lutando em nosso favor, trabalhando em nosso interior, para que nós também nos posicionemos, para que Deus trabalhe através de nós. Até eu vou dar aqui se prepare, o mês que vem tem surpresa para vocês. Deus está nos dando um projeto, como igreja, para nós pastorearmos e alcançarmos essa cidade para Jesus. E Deus precisa de pessoas que só entendem esse processo e se permite ser usado nas mãos dele. Amém? Fique de pé comigo.
Nós vamos orar. Você recebe essa palavra, amém ou não? Glória a Deus. Somos feitura do Senhor. Deus te chamou para ser alguém que cresce. A Bíblia diz que Ana, mãe de Samuel, ela ia todos os anos ao templo levar uma roupa, porque Samuel crescia. Existe um manto profético de Deus para a sua vida, mas você precisa crescer, você precisa avançar. E para minha surpresa, irmãos, hoje, enquanto nós apresentávamos os novos membros que foram pela manhã, um senhor, que depois eu soube que até um pastor, que estava afastado dos caminhos do Senhor, chegou no meu ouvido e falando: pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. E eu não tinha nem feito apelo, irmãos, e eu gosto disso, porque a mensagem entrou no coração. É isso que Deus deseja nesses dias, que a mensagem entre, fazendo um divisor em nossas vidas, para que Deus consiga operar. Enquanto o louvor estiver ministrando essa canção, eu gostaria que você falasse com Deus agora. Eu não sei qual estágio que você se encontra, se você está em uma luta ferrenha com o pecado, com a obra da carne, ou se você precisa assumir nessa noite essa paternidade de Deus. Talvez o seu pai da terra não expressou uma paternidade, talvez a sua mãe não expressou uma maternidade, e você tem dificuldade de ver Deus como pai. Talvez você tenha dificuldade de ver Jesus como aquele que luta em teu favor, porque as pessoas à sua volta só lutou contra você. Essa é a tua noite de você encontrar Jesus. Talvez você não confiou nunca em alguém trabalhando, porque as pessoas que quis trabalhar em teu favor te abusou, foi autoritário, foi abusador da sua vida. Mas existe um Deus que quer trabalhar dentro de você. Ou talvez nessa noite você só precisa de coragem para externar a glória de Cristo por onde você passar. Eu não sei qual desses pontos pegou você nessa noite, mas enquanto o louvor estiver ministrando, fale com o Senhor. Permita Deus tocar a sua vida. Sim, Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. Sim, Senhor, sim, Senhor. Enche-me até que mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Fale com Ele, querido. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas. Renove sua aliança com o Senhor. No deserto, como Aceite Jesus no seu coração. Ele é a esperança para a sua vida. Ah, Ele é o único, o suficiente Salvador. Permita Ele trabalhar no seu coração hoje.
Permita Ele mexer onde você nunca deixou Ele mexer. Permita Ele entrar naquele quarto escondido que só você tem a chave. É uma noite de reconciliação, é uma noite de transformação para as nossas vidas. E deixa a unção do Espírito envolver o teu coração. Deixa Ele fazer de você um farol que vai brilhar, que vai trazer destino, que vai trazer propósito para muitas vidas. Isso, peça para Ele, me use, Senhor. Me use como uma fonte, não como uma represa. No meu bairro, na minha rua, no meu trabalho, no Brasil e nas nações. Use-nos, Senhor, como igreja. Que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Sim, Jesus. quebranta-me, Pai. transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Isso, clame ao Senhor. Quebranta-me, Vem sobre nós, Jesus. transforma-me, Vem com teu amor, com tua graça. enche-me, Onde abundou o pecado, superabundou a tua graça, Senhor. sonda-me, quebranta-me. Não somos filhos da desobediência, somos filhos do Eterno, chamados para boas obras. Sonda-me, Senhor, sonda-me. Tu és o único. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Maravilhoso. flecha que acerta. Levanta a sua igreja, Jesus. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sim, Jesus. Usa-me. Aleluia. Amém, queridos? E nós vamos agora tomar a Santa Ceia com um entendimento. A ceia, queridos, não é para pessoas perfeitas. Aos que dizem que a ceia é para os dignos. Mas se a ceia for para os dignos, eu sou o primeiro a descer, porque eu não sou digno dessa ceia, irmãos. Se você olhar o texto, Paulo estava repreendendo a igreja, porque quando eles vieram para a mesa, eles comeram do pão como se fosse qualquer coisa e não o corpo de Cristo. Eles tomaram do cálice como se fosse um vinho qualquer e não o sangue. E Paulo fala, não faça isso, porque fazendo isso sem compreender o sacrifício, você está fazendo indignamente. Por isso que há muitos doentes e muitos mortos. Só que depois ele segue dizendo, mas examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Esse exame que fazemos para cear, não é para nos tirar da mesa. Esse exame me leva a entender a minha condição, a arrumar a minha vida
com o Senhor e tomar a ceia. Arrumar a minha vida com o Senhor e poder ser transformado por esse sacrifício precioso. Queria chamar os pastores aqui e nós vamos fazer isso com entendimento. Vamos fazer isso com uma noção de que Jesus morreu por nós, queridos. E nós podemos partilhar disso. Mas antes, nós temos a imensa alegria de apresentar os nossos novos irmãos em Cristo. Até uma senhora, estava entrando e eu disse para ela, até esses dias, não, como que eu disse? Eu falei, agora sim eu posso te chamar de irmã em Cristo, que se batizou. E eu queria chamá-los aqui à frente para entregar também o certificado e apresentar para a igreja. O Alessandro Nogueira, Lisandra dos Santos, o Cauã, Sara Costa, Angélica Alves, Mateus Tonelli, Sueli Pérez, Suelen Trindade dos Santos, Carolina da Silva, Bruna Alice Oliveira, e André Luiz Correia. A Bruna e o André. Esses são os nossos novos irmãos que se batizaram hoje. E eu queria também chamar algumas pessoas que vão se membrar. Queria chamar Maiara, a Leila Costa, o Carlos Costa, o Kleber, Paulo César, Felipe Santos, Viviane Melo e o Jonathan Soares, Amanda Falquete, pode vir. E eu vou citar uns nomes aqui, mas esses nós apresentamos de manhã, tá bom? Só para a igreja saber dos novos membros que vieram de outras igrejas. A Creuza Magalhães, o José Magalhães, Murilo Sampaio, Caroline Sampaio e a Alessandra Souza. Foram os irmãos também que se membraram em nossa igreja. Deixa eu só dizer algo para vocês, deixa eu passar aqui rapidinho. Estou me sentindo Silvio Santos com esse microfone, né, irmão? Queria dizer para vocês, tanto vocês que se batizaram, que vocês têm uma nova família, essa família grande, para ajudar vocês a crescerem em Cristo, nesse caminho incrível que é o caminho da salvação, que vocês possam adquirir uma Bíblia, ler a palavra, se aprofundar em Jesus e permitir com que Jesus use em vocês. E nós profetizamos que não só vocês, mas a casa de vocês viverão algo eterno e profundo com o Senhor. Conte conosco, em nome de Jesus. E aos irmãos que estão vindo de outras denominações, nós os recebemos com muita alegria, com muita satisfação. Queremos poder servi-los na mesa do Senhor. Sei que alguns já têm maturidade espiritual, até ministério, E nós queremos ser uma casa que vai proporcionar para vocês cura, cuidado, e dizer que vocês também terão um lugar para ministrar ao Senhor, exercer o ministério de vocês
porque nós somos uma família só, no nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode voltar para o lugar de vocês. Que Deus abençoe, sintam-se abraçados por nós, em nome de Jesus. E vamos ceiar, queridos. A ceia é para todo aquele que é batizado em uma igreja evangélica. Os adolescentes estão aí no fundo? Uau! Sejam bem-vindos, galera. Tô sabendo que vocês vão para a praia. Eu tenho duas notícias para dar para vocês. Uma, que a praia vai ser maravilhosa, e a segunda, que eu vou estar junto. A segunda, que eu vou também, vou estar de olho em vocês, ó. Glória a Deus. A ceia é para todos aqueles que são batizados, seja nessa igreja ou em outra denominação, que estão em comunhão com o Senhor. Eu queria pedir para o pastor Claudio Honor orar pelo pão, pastor Klebe pelo suco, em nome Glória de a Deus, Senhor, nós te louvamos por essa noite de celebração, por essa noite de festa. Ó Deus, em nome de Jesus, um dia onde novas vidas desceram as águas. Ó Deus, um dia onde novas vidas foram apresentadas à tua igreja. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa noite, te louvamos pela tua palavra, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, te louvamos, ó Deus, por esse pão que representa o teu corpo ali na cruz, ó Deus, onde o Senhor nos comprou por um alto preço, para que hoje nós pudéssemos dizer: somos família bendita do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, você não sabe como meu coração está alegre de ver pessoas que se batizaram, se entregaram a vida para Jesus, estão aqui. É uma noite, é um dia, foi um dia especial, uma noite especial, amém? E você faz parte disso também. E esse suco de uva simboliza o sangue de Jesus, querido. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E esse sangue, esse suco de uva simbolizando o sangue de Jesus, que foi vertido ali naquela cruz por amor a mim e por amor por você, em nome de Jesus. Então, você, ao beber esse cálice, você está relembrando e memorizando o sacrifício ali, que Jesus fez por mim e por você. E Ele faria tudo de novo, porque Ele te ama e Ele tem um propósito na sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus. Obrigado por esse momento tão especial, por esse privilégio, por essa mesa. Oh Deus, esse sangue que foi vertido ali naquela cruz, o sangue de Jesus que leva-nos ao céu, em nome de Jesus. E nós oramos e consagramos oh Deus, esse momento tão especial, oh Deus, ao beber desse suco, Pai, memorizar, oh Deus, o sacrifício que foi ali, por tudo que o Senhor fez, um alto preço que o Senhor pagou por nós, Pai, o preço de sangue vertido ali naquela cruz. Amém, amém? Glória a Deus. Amém. Você vai receber os elementos. Assim que você pegar, se assente para os obreiros poder ver todos, em nome de Jesus. Mesmo quando falho, eu sei me amas. Você me amas.
Amém? Coloque-se de pé. sobre o monte jamais. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos do pão. Por esse modo também, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Tomemos do cálice, porque todas as vezes que comeres desse pão e beberes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Tudo consumado. Glorifica o Senhor, adora o Senhor. O véu rasgou. Sim, Jesus. O caminho abriu. Tudo consumado. Cante isso, querido, adora o Senhor. O véu rasgou. Sim, somos livres. Obrigado, meu Senhor. Receba a recompensa, Jesus. Tu és digno, merecedor de toda a glória. Tudo consumado está. Aleluia. Amém, queridos? Quantos se sentem amados aqui pelo Senhor? Glória a Deus. Essa é a verdade do Evangelho. Que você possa se sentir amado e levar esse amor por onde você passar. Amém? Glória a Deus. Só lembrando que terça temos oração na sede, quarta o nosso culto, também lá na sede. Deus te abençoe. Vá em paz, uma semana abençoada. Se você for comprar pizza lá, lembre que é para ajudar o santuário, em nome de Jesus. Deus abençoe.